Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 13, verso 50. O Senhor já executou seus deveres para ajudar os semideuses, e Ele está aguardando o repouso. Vós, Pandavas, deveis aguardar enquanto o Senhor estiver aqui na terra. Significado: o Senhor desce de sua morada, Krishnaloka, o planeta mais elevado no céu espiritual, para ajudar os semideuses administradores deste mundo material, quando eles estão muito molestados pelos asuras, que são invejosos não somente do Senhor, mas também de seus devotos. Como se referiu acima, os seres vivos condicionados entram em contato com a natureza material por sua própria escolha, ditada por um forte desejo de assenhorearem-se dos recursos do mundo material e tornarem-se senhores de imitação de tudo o que contemplam. Todos estão tentando tornar-se um Deus de imitação. Há uma mordaz competição entre tais deuses de imitação, e esses competidores são geralmente conhecidos como asuras. Quando há demasiados asuras no mundo, então ele se transforma em inferno para aqueles que são devotos do Senhor. Devido ao crescimento dos asuras, a massa de pessoas que são geralmente devotadas ao Senhor por natureza, e aos devotos puros do Senhor, incluindo os semideuses, nos planetas superiores, oram ao Senhor por alívio, e o Senhor ou desce pessoalmente de sua morada, ou delega alguém dentre seus devotos para reparar a condição caída da sociedade humana, ou mesmo da sociedade animal. Tais disrupções acontecem não apenas na sociedade humana, mas também entre os animais, pássaros ou outros seres vivos, incluindo os semideuses nos planetas superiores. O Senhor Sri Krishna desceu pessoalmente para aniquilar asuras, como Kamsa, Jarasandha e Shishupala, e durante o reinado de Maharaj Yudhishthira, quase todos esses asuras foram mortos pelo Senhor. Agora ele estava esperando a aniquilação de sua própria dinastia, chamada Yaduvamsha, que apareceu neste mundo por sua vontade. Ele queria levá-los embora antes de sua própria partida para sua morada eterna. Narada, como Vidura, não revelou a iminente aniquilação da dinastia Yadu, mas indiretamente deu a entender ao rei e seus irmãos de que esperassem até que o incidente acontecesse e o Senhor partisse. Verso 51. Ó rei, teu tio Dhritarashtra, seu irmão Vidura e sua esposa Gandhari foram para o lado meridional das montanhas dos Himalaias, onde se refugiam os grandes sábios. Significado: para apaziguar o pesaroso Maharaj Yudhishthira, Narada falou primeiramente do ponto de vista filosófico, e então começou a descrever os movimentos futuros de seu tio, que ele podia ver através de seus poderes de previsão. E então começou a descrever o seguinte. Verso 52. O lugar chama-se Saptasrota, dividido por 7, porque ali as águas do sagrado Ganges foram divididas em 7 ramos. Isso foi feito para a satisfação dos 7 grandes rishis. Verso 53. Às margens de Saptasrota, Dhritarashtra agora está se iniciando na Ashtanga Yoga, banhando-se 3 vezes por dia, de manhã, ao meio-dia e à noite, executando o sacrifício de fogo, Agnihotra, e bebendo apenas água. Isso nos ajuda a controlar a mente e os sentidos,
e nos liberta completamente de pensamentos da afeição familiar. Significado: o sistema de yoga é um processo mecânico de controlar os sentidos e a mente e desviá-los da matéria ao espírito. Os processos preliminares são a postura sentada, meditação, pensamentos espirituais, manipulação do ar que circula dentro do corpo e gradual situação em transe, voltando-se para a pessoa absoluta, Paramatma. Tais maneiras mecânicas de elevação à plataforma espiritual prescrevem alguns tipos de princípios regulativos, como tomar banho 3 vezes ao dia, jejuar tanto quanto possível, sentar-se e concentrar a mente em temas espirituais, e assim livrar-se gradualmente de vishaya, ou objetivos materiais. Existência material significa estar absorto em objetivos materiais, que são simplesmente ilusórios. Lar, país, família, sociedade, filhos, propriedade e negócios são algumas das coberturas materiais do espírito, Atma, e o sistema de yoga ajuda-nos a nos libertarmos de todos esses pensamentos ilusórios e gradualmente voltar-nos para a pessoa absoluta, Paramatma. Devido à associação e educação materiais, aprendemos simplesmente a concentrar-nos em coisas inconsistentes. Mas yoga é o processo de esquecê-las completamente. Os chamados yogis e sistema de yoga moderno manifestam algumas façanhas mágicas, e as pessoas ignorantes são atraídas por tais coisas falsas, ou aceitam o sistema de yoga como um processo curativo barato para doenças do corpo grosseiro. Mas, de fato, o sistema de yoga é o processo de aprender a esquecer do que adquirimos, através da luta pela vida. Dhritarashtra estava todo o tempo ocupado em melhorar os afazeres familiares, através da elevação do padrão de vida de seus filhos, e através da usurpação da propriedade dos Pandavas para o benefício de seus próprios filhos. Esses afazeres são habituais no homem grosseiramente materialista e desconhecedor da força espiritual. Ele não vê como isso pode arrastá-lo do céu ao inferno. Pela graça de seu irmão mais novo, Vidura, Dhritarashtra foi iluminado e pôde ver suas ocupações grosseiramente ilusórias, e devido a tal iluminação, foi capaz de deixar o lar para a compreensão espiritual. Sri Narada Deva estava justamente predizendo o caminho de seu progresso espiritual, em lugar santificado pelo fluxo do celestial Ganges. Beber apenas água, sem nenhum alimento sólido, também é considerado jejum. Isso é necessário para o avanço no conhecimento espiritual. Um homem tolo quer ser yogi barato, sem observar os princípios regulativos. Um homem que não tem controle sobre a língua, a princípio, não pode tornar-se um yogi. Yogi e bhogi são 2 termos opostos. O bhogi, ou folgazão que come e bebe, não pode ser um yogi, pois o yogi nunca tem permissão de comer e beber irrestritamente. Podemos notar, com proveito, como Dhritarashtra começou seu sistema de yoga, bebendo apenas água e sentando calmamente em lugar com atmosfera espiritual, profundamente absorto em pensamentos sobre o Senhor Hari, a personalidade de Deus. Verso 54. Aquele que controla as posturas sentadas, as asanas yógicas e o processo respiratório, pode fixar os sentidos na absoluta personalidade de Deus, e desse modo tornar-se imune
as contaminações dos modos da natureza material, a saber, bondade mundana, paixão e ignorância. Significado: as atividades preliminares do caminho da yoga são asana, pranayama, pratyahara, dhyana, dharana, etc. Maharaj Dhritarashtra alcançaria sucesso nessas ações preliminares, porque estava sentado em lugar santificado e estava se concentrando em um único objetivo, ou seja, a suprema personalidade de Deus, Hari. Assim, todos seus sentidos estavam sendo ocupados no serviço ao Senhor. Esse processo ajuda diretamente o devoto a libertar-se das contaminações dos 3 modos materiais da natureza. Mesmo o modo mais elevado, o modo material de bondade, também é causa de cativeiro material. Isso para não falar das outras qualidades, a saber, paixão e ignorância. Paixão e ignorância aumentam a tendência material de anseio por desfrute material, e um forte senso de luxúria provoca o acúmulo de riqueza e poder. Alguém que tenha conquistado essas 2 mentalidades baixas e tenha se elevado à plataforma de bondade, que é plena de conhecimento e moralidade, também não pode controlar os sentidos, a saber, os olhos, a língua, o nariz, o ouvido e o tato. Mas alguém que tenha se rendido aos pés de lótus do Sr. Hari, como se mencionou acima, pode transcender todas as influências dos modos da natureza material e fixar-se no serviço ao Senhor. O processo de Bhakti Yoga, portanto, aplica diretamente os sentidos no serviço amoroso ao Senhor. Isso proíbe o executante de ocupar-se em atividades materiais. Esse processo de converter os sentidos do apego material ao transcendental serviço amoroso ao Senhor chama-se pratyahara, e o próprio processo chama-se pranayama, terminando finalmente em samadhi, ou absorção em satisfazer o Supremo Senhor Hari, por todos os meios. Verso 55. Dhritarashtra terá que amalgamar sua identidade pura com a inteligência e então imergir no Ser Supremo, com conhecimento de sua unidade qualitativa, como uma entidade viva, com o Brahman Supremo. Livrando-se do céu limitado, ele terá de elevar-se ao céu espiritual. Significado: o ser vivo, devido a seu desejo de assenhorar-se do mundo material e negar-se a cooperar com o Senhor Supremo, entra em contato com a soma total do mundo material, ou seja, o Mahatattva, e do Mahatattva desenvolve-se sua falsa identificação com o mundo material, inteligência, mente e sentidos. Isso cobre sua identidade espiritual pura. Através do processo iógico, quando sua identidade pura é compreendida em autorrealização, a pessoa tem que reverter a posição original, amalgamando os 5 elementos grosseiros e os elementos sutis, mente e inteligência, novamente no Mahatattva. Desse modo, livrando-se das garras do Mahatattva, ela tem de emergir na existência da superalma. Em outras palavras, ela tem de compreender que qualitativamente não é diferente da superalma, e assim ela transcende o céu material através de sua pura e idêntica inteligência, tornando-se assim ocupada no transcendental serviço amoroso ao Senhor. Este é o desenvolvimento perfectivo mais elevado da identidade espiritual, que foi alcançado por Dhritarashtra, pela graça de Vidura e do Senhor. A misericórdia do Senhor foi-lhe concedida através
de seu contato pessoal com Vidura. E quando ele estava realmente praticando as instruções de Vidura, o Senhor auxiliou a alcançar o estágio perfectivo mais elevado. Um devoto puro do Senhor não vive em nenhum planeta do céu material, tampouco sente qualquer contato com os elementos materiais. Seu chamado corpo material não existe, estando saturado da corrente espiritual de interesses idênticos aos do Senhor, e assim ele está permanentemente livre de todas as contaminações da totalidade do Mahatattva. Ele está sempre no céu espiritual, o qual ele alcança por ser transcendental às sétupulas coberturas materiais, como efeito de seu serviço devocional. As almas condicionadas estão dentro das coberturas, ao passo que a alma liberada está muito além da cobertura. Verso 56. Ele terá de suspender todas as ações dos sentidos, mesmo as vindas de fora, e terá que ser intangível às interações dos sentidos, que são influenciados pelos modos da natureza material. Após renunciar a todos os deveres materiais, deverá estabelecer-se inamovivelmente, além de todas as fontes de obstáculos no caminho. Significado: Dhritarashtra havia alcançado, através do processo iógico, o estágio de negação de todos os tipos de reações materiais. Os efeitos dos modos materiais da natureza arrastam a vítima a desejos infatigáveis de desfrutar da matéria, mas pode-se escapar desse falso desfrute através do processo iógico. Todos os sentidos estão sempre ocupados em buscar seu alimento, e assim a alma condicionada é assaltada por todos os lados e não tem oportunidade de fixar-se em nenhuma busca. Narda aconselhou Maharaj Yudhishthira a não perturbar seu tio, tentando trazê-lo de volta ao lar. Agora ele estava além da atração de qualquer coisa material. Os modos materiais da natureza, os gunas, têm seus diferentes modos de atividades, mas acima dos modos materiais da natureza está o modo espiritual, que é absoluto. Nirguna significa sem reação. O modo espiritual e seus efeitos são idênticos. Portanto, a qualidade espiritual distingue-se de sua contraparte material pela palavra Nirguna. Após a completa suspensão dos modos materiais da natureza, a pessoa é admitida à esfera espiritual, e a ação ditada pelos modos espirituais chama-se serviço devocional, ou Bhakti. Portanto, Bhakti é Nirguna, alcançado pelo contato direto com o Absoluto. Verso 57. Ó Rei, ele abandonará seu corpo mais provavelmente no 5º dia a partir de hoje, e seu corpo converter-se-á em cinzas. Significado: a profecia de Narda Muni proibia Yudhishthira Maharaj de ir ao lugar onde estava seu tio, mesmo porque, após abandonar o corpo por seu próprio poder místico, Dhritarashtra não teria necessidade de nenhuma cerimônia fúnebre. Narda Muni indicou que seu corpo, por si só, reduzir-se-ia a cinzas. A perfeição do sistema de yoga é alcançada através deste poder místico. O yogi é capaz de abandonar seu corpo por sua própria escolha e pode alcançar qualquer planeta que deseje, convertendo o corpo atual em cinzas, através do fogo ateado por ele mesmo. Verso 58.
enquanto estiver de fora, observando seu esposo, que se queimará no fogo do poder místico, juntamente com sua cabana de palha. Sua casta esposa entrará no fogo com absorta atenção. Significado: Gandhari era dama casta ideal, companheira inseparável de vida de seu esposo. E, portanto, quando viu seu esposo ardendo no fogo da yoga mística, juntamente com sua cabana de palha, ela desesperou-se. Ela deixara o lar após perder seus 100 filhos, e na floresta viu que seu muito amado esposo também estava ardendo. Agora ela sentia-se realmente sozinha, e por isso entrou no fogo de seu esposo e acompanhou-o rumo à morte. Essa entrada de uma dama casta no fogo do esposo morto chama-se rito sati, e a ação é considerada como a mais perfeita para uma mulher. Num período posterior, o rito sati tornou-se um obnóxio costume criminoso, porque a cerimônia era imposta mesmo a mulheres que não a desejavam. Nesta era caída, não é possível para mulher alguma seguir o rito sati da maneira casta como foi feito por Gandhari e outras, em eras passadas. Uma mulher casta como Gandhari sentiria a separação do esposo a arder-lhe mais que o fogo verdadeiro. Uma dama assim pode observar o rito sati voluntariamente, não havendo imposição criminosa por parte de ninguém. Quando o rito tornou-se apenas uma formalidade e se aplicava à força às senhoras, obrigando-as a seguir este princípio, realmente tornou-se criminoso. E, portanto, a cerimônia teve de ser proibida pela lei do Estado. Essa profecia de Narada Muni a Maharaj Yudhishthira proibia-o de ir até sua tia enviuvada. Verso 59. Vidura, comovido pelo deleite, bem como pelo pesar, deixará então aquele lugar de peregrinação sagrada. Significado: Vidura ficou atônito de ver a maravilhosa partida de seu irmão Dhritarashtra como um yogi liberado, pois em sua vida passada ele fora muito apegado ao materialismo. É claro que foi unicamente devido a Vidura que seu irmão alcançou a meta de vida desejável. Vidura ficou, portanto, satisfeito de saber isso, mas estava pesaroso de não ter podido tornar seu irmão em devoto puro. Isso não foi feito por Vidura, devido a que Dhritarashtra havia sido inimigo dos Pandavas, que eram todos devotos puros do Senhor. Uma ofensa aos pés de um Vaishnava é mais perigosa que uma ofensa aos pés de lótus do Senhor. Vidura foi certamente liberal em conceder misericórdia a seu irmão Dhritarashtra, cuja vida passada fora muito materialista. Mas, em última análise, o resultado de tal misericórdia certamente dependia da vontade do Senhor Supremo, na presente vida dele. Portanto, Dhritarashtra alcançou apenas a liberação, e após muitos de tais estados liberados de vida, pode-se atingir o estágio de serviço devocional. Vidura estava certamente muito mortificado pela morte de seu irmão e de sua cunhada, e o único remédio para mitigar essa lamentação era sair em peregrinação. Desse modo, Maharaj Yudhishthira não tinha chance de chamar de volta Vidura, seu tio sobrevivente. Verso 60. Tendo falado dessa maneira, o grande sábio Narada, juntamente com sua Vina, ascendeu ao espaço exterior. Yudhishthira guardou suas instruções em seu coração, e assim foi capaz de desvencilhar-se de todas as lamentações. Significado: Sri Narada Ji é um eterno homem do espaço.
tendo sido dotado de corpo espiritual pela graça do Senhor. Ele pode viajar nos espaços exteriores dos mundos material e espiritual, sem restrições, e pode aproximar-se de qualquer planeta no espaço ilimitado, em questão de segundos. Já discutimos sua vida anterior, como o filho de uma criada. Devido à sua associação com devotos puros, ele foi elevado à posição de eterno homem do espaço, tendo assim plena liberdade de movimento. Deve-se, portanto, tentar seguir os passos de Narada Muni, e não fazer um esforço fútil para alcançar outros planetas, através de meios mecânicos. Maharaj Yudhishthira era um rei piedoso, e portanto podia de vez em quando ver Narada Muni. Qualquer pessoa que deseje ver Narada Muni deve, primeiramente, ser piedosa e seguir os passos de Narada Muni. Neste ponto, encerram-se os significados Bhaktivedanta do primeiro canto, 13º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado Dhritarashtra abandona o lar.